Vamos falar hoje sobre alfabetização, método, metodologia, atividades, melhores maneiras de escolher essas atividades. Vamos lá? Sejam bem-vindos novamente ao nosso canal e hoje nós vamos tratar do processo de alfabetização. São dúvidas de como iniciar que falaremos hoje aqui com vocês. Você que é professor novato, professor que tem dúvida, qual é a melhor maneira, o que eu devo pensar sobre como alfabetizar, estaremos hoje conversando sobre isso. Fica comigo até o final, porque eu também vou oferecer para vocês ideias de como interpretar as atividades, o que cada atividade proporciona para o desenvolvimento da criança no processo de alfabetização. Deixe o seu like, se inscreva, ative o sininho para você receber as novas notificações, as novidades aqui do canal. Combinado? Vamos lá então! Alfabetizar. Qual é a relação disso com linguística? Alfabetizar é um processo pelo qual a criança é estimulada a desenvolver as habilidades de leitura, de escrita, de produção e de interpretação. E a linguística? Qual é o papel da linguística em meio ao processo de alfabetização? O que é linguística? Linguística é a ciência que tem por objetivo a analisar, observar a linguagem humana e seus aspectos fonético, morfológico, sintático, semântico, social e psicológico. Agora que já definimos o significado dessas duas palavras, alfabetização e linguística, vamos ao assunto principal. Quando eu penso em método, eu penso em algo rígido, que tem etapas, rigoroso e inflexível. Quando eu penso em metodologia, eu já penso em caminhos variados, estratégias variadas que você, enquanto professor, pode lançar mão durante o seu planejamento. O psicopedagogo, atuando em clínica ou escolar, ele também tem que ter essa noção do que é método, do que é metodologia e de como esse processo ocorre dentro de sala de aula. Quando eu comparo método e metodologia, eu vejo uma grande diferença, porque o método ele traz etapas rigorosas de um processo e a metodologia é um leque de possibilidades, mas que tem que ter uma organização, um planejamento de ideias. Então, qual é a primeira coisa que eu tenho que entender para melhor alfabetizar os meus alunos? Eu tenho que pensar na consciência fonológica dessas crianças, consciência de palavras. O que é? A consciência de palavras nada mais é daquele reconhecimento, por exemplo, de rótulos. A palavra de produtos, né? Que representam produtos que a criança gosta de beber e de comer. Ela vai se apropriando do todo do seu nome também, que também é uma palavra, para depois pensar em cada segmento, estimulado pelo processo de alfabetização que ocorre dentro da escola. A consciência fonêmica, ela permeia todos os âmbitos, todos os momentos desse processo de alfabetização. Por quê? Porque ela traz a consciência dos sons, dos sons das letras, o que cada som, o que cada letra possui como som e como nós usamos nessa consciência de sílaba. E aí eu parto já para falar com vocês sobre a consciência silábica, que nada mais é da criança imbuída, né, dominando a consciência fonêmica, ela começa a construir sílabas que vão formar as palavras que ela precisa. As rimas e as aliterações,
elas trazem para a gente uma reflexão de inícios, finais, rimas, traz uma melodia, traz uma brincadeira a esse processo cansativo que é o processo de alfabetização. Pensando então nesse desenvolvimento da consciência fonológica, como eu vou sondar se essa consciência fonológica está se desenvolvendo? Eu venho então para aquela reflexão dos estudos, né, sobre a psicogênese da língua escrita. E aqui eu tenho as fases de escrita da criança. Vamos lembrar? Pré-silábica, silábica, silábica alfabética e a alfabética. E eu ainda tenho a alfabética com habilidades ortográficas, né, que são as assustadoras regras ortográficas, as regularidades, as irregularidades desse processo. Os professores atualmente eles usam para sondar essa escrita o teste psicogenético, mais conhecido na linguagem popular como o teste da escrita. Então, esse teste ele traz uma complementação para a avaliação diagnóstica que o professor faz periodicamente ou no início de cada semestre para entender quais são as habilidades do processo de alfabetização que os seus alunos já dominam. Como, pessoal, é um processo detalhado, vocês podem, à medida desse vídeo, irem pausando para analisar cada imagem que eu estou oferecendo para vocês. Então, mediante a reflexão do que é consciência fonológica, das habilidades que as pesquisas da psicogênese da língua escrita traz para a gente, nós constatamos o seguinte, que quando pensamos no processo de alfabetização, entendendo esses dois paralelos da consciência fonológica e das etapas da escrita dos estudos psicogenéticos, nós vemos que existe uma sequência flexível e enriquecedora da metodologia do professor ou da prática pedagógica. De acordo com essa imagem que eu estou disponibilizando para vocês, vocês conseguem perceber que é flexível, que é dinâmico e que é construído junto professor e alunos. Agora eu vou mostrar para vocês aqui algumas imagens de algumas atividades que nós usamos em sala e que provavelmente os professores novatos possuem uma dificuldade por falta de experiência e não de inteligência em entender o que cada atividade pode proporcionar para os nossos alunos e que dificuldades e prever que dificuldades eles podem ter em relação a essas atividades. Eu começo então mostrando para vocês aqui uma atividade muito usada em sala de aula que vai proporcionar a consciência, o desenvolvimento da consciência de palavras. Agora, um exemplo de uma atividade que pode trabalhar a consciência silábica. Também trago para vocês um exemplo de atividade para trabalhar a consciência fonêmica e uma atividade de rimas e aliterações que é muito divertida e que, ao mesmo tempo que diverte, ela ensina e empolga as crianças. E nós não podemos, pessoal do canal. E aí eu já lembro de pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, para que o nosso canal cresça e que mais discussões como essa possam ser realizadas. Eu tenho que pensar então que a escrita ela não se dá sozinha, ela tem que estar associada à leitura. Então, eu tenho que pensar que nesse contexto todo de separar e analisar atividades, eu ainda tenho que pensar nesses eixos que essa imagem traz para vocês. Ó, compreender a valorização da cultura escrita,
como a escrita é importante em nossa sociedade, nas nossas aulas, no nosso planejamento, nós temos que destacar isso. Temos que trabalhar o eixo leitura, o treino, a criança entendeu, dominou a consciência silábica, eu tenho que oferecer para elas textos gradativos, com a dificuldade gradativa, para que a leitura dela ela fique fluida, que ela fique satisfatória para a criança entender, para que tenho que oferecer leituras com níveis gradativos de dificuldade, para que a minha criança ela possa desenvolver a habilidade de interpretar o que ela lê. O desenvolvimento da oralidade é um outro tópico que vocês têm que explorar em suas aulas, porque a criança, à medida que ela desenvolve, né, que ela tem recursos cognitivos para se expressar oralmente, ela vai trazer essa riqueza para a sua produção. E aí a gente vai para o tópico apropriação do sistema de escrita, que nada mais é do que você fazer uso de todas essas habilidades que não se restringe somente à leitura e à escrita, mas à produção e à interpretação do que se lê. Trago para vocês agora sugestões de como formatar as atividades para que elas fiquem de uma forma clara e atinja o seu aluno de uma forma mais adequada. Nessa imagem, eu trago sugestões de como formatar as atividades que vocês vão elaborar. Aqui, destacando o primeiro ano, eu trago tanto a formatação das atividades, como também a formatação dos cartazes que serão expostos na sala para consulta do aluno como material de apoio nesse processo de alfabetização. O segundo ano eu trago também aqui uma orientação, uma sugestão para vocês melhor conduzirem, né, a elaboração desses cartazes. O terceiro ano, apesar de acharmos que eles já estão bem desenvolvidos, os cartazes eles são essenciais para o desenvolvimento dessas crianças. E por fim, trago aqui as sugestões de elaboração das atividades e dos cartazes para o quarto e para o quinto anos. Eu espero que tenha sido útil para vocês esse conteúdo. Se você ficou comigo até esse momento, não se esqueça, se ainda não curtiu, curta o vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para vocês receberem as novidades que eu postar aqui. Um abraço, até o próximo vídeo!